Já imaginou como economizar energia com a sua impressão 3D? Eu vou te mostrar como e mais respostas para as perguntas dos nossos seguidores. 3DPA Responde, vem junto! Salve meus queridos e queridas, eu sou Oswaldo Salzano, essa é a 3D Print Academy e vamos já com as nossas perguntas e respostas aqui dos nossos seguidores. Vamos começar com o Edson A. 1985. Como limpar o bico para evitar entupimentos ao longo de várias impressões? Melhor coisa, Edson, a solução mais simples. Hoje o bico está muito barato. Começou a entupir? Pega, joga fora, coloca outro. Se você não tiver acesso tão fácil a bicos sobressalentes, aí você faz o seguinte: a cada 2, 3 impressões, faz aquela técnica do puxão. Você resfria o PLA, por exemplo, a até 85, 90 graus. Quando chegar na temperatura, você destrava a extrusora aí, puxa, ele faz aquele barulhinho e ele sai o filamento inteirinho de dentro do bico e levando sujeira junto. Se ele não sair, faz de novo, que ele vai limpando o bico, ele vai fazendo força e vai tirando aquela sujeira de dentro. Se você fizer isso sempre, seu bico vai estar sempre limpinho, pelo menos de entupimento você nunca vai sofrer. Obviamente o bico vai desgastar, você vai ter que trocar por isso também. Próxima pergunta, Gabriel Gesser. Por que os cantos de uma peça com 90 graus ficam gordinhos e não com um ângulo perfeito? É uma configuração chamada jerk, que de uma maneira bem simplista é a velocidade com que o bico de impressão faz a curva. Ele teria que parar e começar, mas o jerk ele faz o quê? Ele faz com que o bico faça a curva com uma velocidade e você tem que acertar esse jerk. Em tese, via de regra, quanto maior o jerk, você tende a ficar com o bico mais certinho, mais agudo. Mas quando você exagera no jerk, ele começa a ficar pontudo. E quando você diminui muito o jerk, ele fica barrigudinho. Então, você tem que entender como tá o canto da sua peça e acertando o jerk. É jerk, J-E-R-K. Esse para mim é o principal parâmetro para você acertar. Os fatiadores mais novos têm disponível e você vai trabalhar com velocidade, aceleração e jerk, os três juntos. Qual a melhor marca de filamento PLA hoje em dia? Vamos lá, não vou falar a marca só, vou falar algumas. Hoje, a marca que eu mais uso, que eu tô mais gostando e que é um filamento de extrema qualidade é o Crei. É o meu filamento preferido hoje. Ele tem uma temperatura de deformação 10 graus a mais do que o PLA convencional. Você consegue usar em uma gama maior de aplicações em relação ao PLA convencional e substituir em outras aplicações, inclusive ABS e PETG. Por que eu falo isso? Porque ele também tem características técnicas mais equilibradas. Ele não é tão quebradiço, ele é mais dúctil, ele tem maior resistência ao impacto antes da ruptura. Então você tem aí um PLA fácil de usar, um TG maior, uma temperatura de deformação maior e tem uma qualidade superficial muito bacana. Variedade de cores, Volt, tem bastante coisa, Printalot também. Filamentos com bom custo-benefício, gosto bastante do 3D Fila. Essas são as minhas marcas preferidas, o que não representa a opinião do mercado todo. Pergunta legal do João Carneiro Neto: como começar no 3D sem ter muito tempo? Então vamos lá, João. Suponhamos que você trabalha durante o dia, você tem aí das 7 da noite às 10, 11 da noite para trabalhar com impressão 3D. O que você faz? Aprende, testa durante essas 4, 5 horas. E as impressões finais deixa imprimindo de madrugada. Então você consegue ganhar tempo nos testes, experimentando as configurações, entendendo como funciona. E quando você quer imprimir a peça mesmo para valer final, deixa a madrugada ela trabalhando para você. Agora tem um ponto importantíssimo e eu puxo sardinha mesmo pro curso. Se você quer acelerar o seu desenvolvimento na impressão 3D, se tornar um profissional, se tornar um especialista, saber o que você está fazendo sem tentar nada de orelhada, vem para o nosso curso Impressão 3D Total, reconhecido oficialmente pelo MEC através da Cogna, o maior grupo de educação do Brasil. Lista de espera está aqui na descrição do vídeo. Vem com a gente para você acelerar o desenvolvimento e você ter o conhecimento completo de impressão 3D para imprimir peças de altíssima qualidade. Vem com a gente. Pergunta do Albe Filho: qual o lugar mais adequado para colocar uma impressora 3D aberta? Se você está imprimindo PLA, em tese, é o consenso do mercado, você pode deixar em qualquer lugar. Não pode deixar muito numa sala pequena perto de você, é sempre bom deixar a impressora um pouco mais afastada, não importa que material você use. Se você usa ABS, deixa num outro cômodo, de preferência. Os gases são tóxicos no ABS, são notadamente tóxicos. Existe um consenso do mercado de que PLA não é tóxico, o que também é uma meia verdade. E ABS evita estar no mesmo cômodo da impressora, super importante, tá? ABS, policarbonato, nylon são materiais que são tóxicos, os gases são tóxicos. Próxima pergunta aqui do Ryan Aguiar: tenho 2 impressoras que ficam ligadas 24 horas com ABS. Alguma dica para gastar energia? Ryan, vou te falar uma coisa, vai ter gente que vai ler a sua pergunta e vai achar que é uma pergunta boba, eu te falo que não é. E você tá pensando certinho. Quais são os componentes da impressora que consomem mais energia enquanto você imprime? Não só ABS, mas qualquer material. São os aquecedores, depois os motores. E agora eu trago para cá a nossa Ender 3 e a mesa está a 60 graus.
E aí eu trago aqui a nossa câmera térmica, olha só, 56, 57. Então para você manter a mesa aquecida, você vai gastar energia o tempo todo. Quando você coloca a impressora num lugar mais frio, o que acontece? Ela tem que gastar mais, consumir mais energia para garantir que a temperatura da mesa estará constante e a temperatura ideal. Então, coloca num lugar mais quente. Se você puder fechar a impressora, melhor ainda, porque o gabinete, né, lá dentro, a temperatura vai estar mais estável. Outra coisa, parece besteira também. Já que está imprimindo com ABS, evita deixar a impressora ligada depois de terminar. Imprimiu? Desliga a impressora. Outra coisa super importante, encontre a temperatura certa do ABS. A gente tende a usar temperaturas mais altas com a ideia de que você vai garantir adesão entre as camadas, não vai descolar da mesa. Às vezes você pode diminuir um pouco a temperatura tanto da mesa quanto do material para que o consumo de energia também diminua. Imprimir mais rápido, diminui. Usar menos material, diminui. E uma sacadinha. Existem agora superfícies de impressão que são mais avançadas do que o vidro. Então você consegue usar com essas superfícies mais novas, avançadas, você pode usar uma temperatura menor, porque parte da aderência da peça é a própria superfície, é o próprio material que está fazendo. Então às vezes você usar 100 na mesa, 100 graus, você pode baixar para 90, 85. Aquela superfície está fazendo às vezes do adesivo. Ajuda bastante. Outra pergunta aqui do Adilson Carneiro. Com a K1 eu consigo usar materiais de resistência mecânica? Quais? Vamos lá. ABS sim, PETG sim, nylon sim, poliamida, compostos com fibra de carbono sim, PP também é possível. Então você só não consegue usar materiais que precisam de 300 graus ou mais de temperatura. Ela tem gabinete fechado, ela tem a superfície de impressão bacaninha para você usar a maioria dos materiais. A temperatura ela é bem estabilizada tanto do bico quanto da mesa, então você consegue sim imprimir materiais mais avançados do que o ABS e o PETG. Eu vou deixar mais vídeos aqui para você continuar estudando através dessa que não é uma simples escola de impressão 3D. Nós somos a 3D Print Academy. Muito obrigado por estar com a gente. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!